Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E hoje, como vocês já devem ter visto na capa do vídeo, eu vou contar para vocês mais uma experiência feliz que eu tive com a ferramenta do copo d'água. Vocês já devem ter visto que eu gosto bastante dessa ferramenta. Eu acho que ela é uma forma muito acessível, muito prática e muito simples da gente conseguir resultados incríveis com a prática do Ho'oponopono. Eu já havia relatado que eu estava fazendo a técnica do copo d'água para uma situação com meu pai e agora tudo terminou muito bem. Eu vou contar para vocês detalhadamente como eu fiz. Antes de entrar na história como aconteceu tudo direto, eu queria dar alguns avisos. No final do vídeo eu vou responder uma dúvida também que uma colega nossa deixou sobre a técnica do copo d'água, uma dúvida que ela deixou em um dos vídeos nos comentários, então eu vou explicar no final a dúvida dela. Outra coisa que eu queria contar para vocês é que eu tive a oportunidade de participar de um seminário de Ho'oponopono com a Mabel Katz. A Mabel Katz trabalhou com o Dr. Hugh Lane por aproximadamente 10 anos e eu participei de um seminário ao vivo, foi online, ela estava nos Estados Unidos transmitindo para nós e foi online, foi ao vivo com ela e foi maravilhoso e ela deu algumas informações muito preciosas, inclusive ela respondeu dúvidas dos participantes e eu vou trazer para vocês aqui essas novas informações que ela trouxe. Eu também avisei que eu ia gravar um vídeo em relação a uma colega que deixou uma dúvida nos comentários de como que ela poderia fazer o Ho'oponopono para o filho. Eu já tinha feito este vídeo, mas eu vou precisar atualizar ele por conta de informações novas que a Mabel trouxe nesse seminário. Inclusive, nesse seminário, as perguntas que ela respondeu foi metade em relação a negócios e dinheiro e a outra metade foram perguntas de mães que pediam ajuda em prol dos seus filhos, né? E ela inclusive deu uma forma de fazer o Ho'oponopono que eu não conhecia, eu vou trazer para vocês num outro vídeo só para esse assunto dos filhos. Então eu queria só dar essa atualização que eu estava devendo para vocês. Então agora eu vou relatar para vocês mais essa experiência feliz que eu tive com a técnica do copo d'água e aqui eu quero ressaltar aspectos importantes que é quanto tempo praticar, que vocês sempre me perguntam isso, né? Quanto tempo que eu tenho que praticar? E aí eu vou contar aqui por quanto tempo eu pratiquei para que vocês vejam que o tempo ele é muito relativo de pessoa para pessoa, de situação para situação. E com isso eu quero motivar vocês para que vocês se mantenham confiantes na prática, né? Para vocês verem que tudo tem o seu tempo divino e a nossa tarefa é purificar. Então vamos lá, no dia 16 de maio eu publiquei o segundo vídeo aqui no canal explicando uma parte complementar onde eu demonstrava como que eu faço a técnica do copo d'água na minha casa. Neste vídeo eu relatei que naquela ocasião eu estava há alguns dias fazendo a técnica do copo d'água para uma situação com o meu pai. Meu pai havia me relatado que estava com uma questão com uma pessoa e ele estava aflito, preocupado e eu estava incomodada de vê-lo daquela forma. Então eu comecei a praticar o Ho'oponopono escrevendo, comecei a praticar para ele focado para essa situação, porque me incomodou vê-lo daquele jeito. Então eu peguei um papel na cor rosa. E naquele vídeo eu explico porque eu gosto de usar o papel na cor rosa. Se você é novo por aqui, eu vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição. Você pode conferir lá a explicação mais detalhada que eu não vou dar aqui para a gente não se alongar muito. Então eu peguei o papel rosa, fiz um círculo com um lápis e primeiro eu escrevi o nome todo dele e fiquei por alguns dias fazendo a técnica do copo d'água dessa forma. Passado alguns dias, eu senti no coração que era para trocar o papel por uma outra forma. E eu escrevi: Papai,
Querido, amado e abençoado, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aí eu troquei esse papel e passei a fazer, continuei fazendo a prática deste jeito. Isso foi alguns dias após 16 de maio. Mantendo as 2 trocas de água por dia. O Dr. Hugh, quando ele recebeu a inspiração da técnica do copo d'água, dos requisitos dessa técnica é trocar a água do copo 2 vezes por dia. Uma de manhã, preferencialmente, e outra no final do dia. Mas ele explicou que você pode trocar quantas vezes você quiser ao longo do dia. Com isso, eu quero já chamar a atenção de vocês para o primeiro ponto que eu considero importante. É estar atento e conectado com o seu coração e com as inspirações que você vai receber. Repare que no primeiro momento eu recebi a inspiração de apenas escrever o nome dele, apenas escrever o nome do meu pai no papel. Depois, passado alguns dias, eu recebi a inspiração de trocar a frase, de trocar as palavras, e assim eu fiz. E no seminário, a Mabel, ela bateu muito nessa tecla de seguir as suas intuições e seguir as suas inspirações, as inspirações que você vai receber durante a prática das ferramentas de Ho'oponopono. E como é que você sabe que é uma inspiração? A inspiração, ela é clara. Ela vem na sua mente, vem no seu coração como um sussurro, ela vem suave, ela não vem impondo, cobrando, não é a mente gritando, ela vem como um suave sussurro, um convite, e ela é límpida e clara. Bom, retomando, seguir fazendo, eu sempre faço o Ho'oponopono para mim, todos os dias, e eu segui fazendo a prática do Ho'oponopono para essa situação do meu pai. Foram passando as semanas e nada se resolvia, mas eu notava que meu pai já não estava mais agoniado com a situação. Ele continuava chateado, ele queria ver a situação resolvida logo, mas ele não tinha mais aquele sofrimento, ele não externava mais aquele sofrimento. Pelo contrário, apesar da chateação, eu via que ele estava com uma certa calma e serenidade diante de tudo isso. E envolvia outras pessoas também, não era uma situação que dizia só respeito a ele. Pois muito bem, quando foi agora esse final de semana, no sábado, dia 10 de junho, meu pai me contou que tudo tinha sido resolvido, que a situação estava finalmente resolvida. Eu fiquei feliz, me alegrei. Quando eu cheguei em casa, que ao final do dia fui fazer as trocas da água, dos copos, eu senti muito forte no coração que não era para descartar aquele papel ainda, que era para manter a prática por mais 3 dias. Então, esse é mais um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Meu pai me relatou que a situação já tinha sido resolvida, ele estava feliz, contente, aliviado, que tudo tinha ficado bem para todo mundo, as coisas, todos tinham se acertado. E apesar disso, quando eu fui fazer a troca da água, eu senti de uma forma muito clara que era para fazer por mais 3 dias. Então, veja só, eu tinha começado essa prática para essa finalidade lá no mês de maio, já tinha passado quase um mês, a situação aparentemente já tinha resolvido, porém, eu senti muito forte que ainda era para manter por mais 3 dias. E hoje, e assim eu fiz, Continuei no domingo, na segunda e hoje, terça-feira, dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu falei com meu pai de novo, a gente estava falando sobre outras coisas, e aí ele me contou sobre a situação, que aconteceram ainda mais coisas boas, que nem estavam previstas, e que todos os envolvidos foram
beneficiados. E aí, quando ele me contou isso, eu me lembrei que o copo ainda estava lá por mais 3 dias e que hoje é justamente o terceiro dia que eu ia descartar o papel e encerrar a prática da ferramenta com o foco para a situação dele que eu havia começado lá no mês de maio. Então, com isso, eu quero mostrar para vocês que, assim como a Mabel bateu tanto nessa tecla no seminário e o Dr. Hughley também sempre falava da importância de seguir a inspiração, né, de seguir a intuição que você vai receber, eu quis trazer para vocês esse relato que eu tive, para vocês verem que como o tempo, né, que você vai usar a ferramenta, ele é muito relativo, porque aparentemente a situação meu pai já estava contente, já tinha sido tudo resolvido, mas eu senti que era ainda para fazer por mais 3 dias. E assim eu fiz. Eu tinha a escolha de não fazer por mais 3 dias, de encerrar a prática, mas como eu senti tão forte, eu quis fazer. Então, eu quis com isso mostrar para vocês que é muito importante que cada um sinta por quanto tempo tem que fazer a técnica, né? Por quanto tempo é importante manter. E eu não sei se você é novo por aqui, se você já escutou eu contando essa história, mas algum tempo atrás eu fiz a técnica do copo d'água para um processo para minha mãe. E naquela ocasião eu fiz por muitos meses, até que um dia eu senti que era o momento de encerrar a prática da ferramenta do copo d'água para aquela situação, porque já estava tudo resolvido. Porém, a situação no mundo exterior não tinha mudado diante dos meus olhos, não tinha saído nenhuma decisão no processo. A decisão foi sair muitos meses depois. A decisão foi sair no final de 2022, bem no finalzinho do ano ali, já próximo àquela semana ali de recesso de Natal e Ano Novo. Então, com isso eu quero trazer duas situações, né, bem diferentes em relação a quanto tempo fazer a ferramenta do copo d'água. Uma situação onde aparentemente estava tudo resolvido diante dos olhos, mas que eu fui inspirada a fazer por mais alguns dias. E outra situação onde não tinha nada modificado no mundo exterior, não tinha nada se alterado diante dos meus olhos, mas eu senti de uma forma muito clara que era suficiente, que era para parar. Então, com isso, eu deixo de mensagem para vocês a importância de cada um se conectar com a técnica, se conectar com a inspiração, com o propósito de estar fazendo aquilo. E agora a gente vai passar para a segunda parte, que é esclarecer as dúvidas da nossa colega que ela deixou nos comentários do vídeo. Eu vou primeiro ler aqui a pergunta dela para vocês. Olá, eu gostaria de saber o seguinte. Eu tenho várias situações que preciso resolver com urgência ao mesmo tempo. E para cada situação, eu preciso utilizar uma cor de papel? Por exemplo, para obter dinheiro, eu devo usar a cor amarela? Para conseguir um contrato de aluguel, eu devo usar o nome de cada pessoa envolvida? Qual é a cor do papel? Eu devo usar o papel rosa? Para eu vender uma casa difícil de família, que cor eu uso? E para conseguir um bom emprego, qual é a cor? Devo fazer uma coisa de cada vez? E o papel tem que ser liso? Isso influi? E se eu não tiver um copo de vidro, mas eu tenho daqueles de materiais parecidos, inquebráveis, pode usar? Qual é o nome do livro? Obrigada por me responder. Bom, foi a Mari Pereira que perguntou. Bom, Mari, o nome do livro, tudo que eu trago aqui é baseado em 2 livros de Ho'oponopono, basicamente. O livro Limite Zero e o Marco Zero. O livro Limite Zero, ele foi publicado pelo Joe Vitale com o aval do Dr. Hughley. O Dr. Hughley não chegou a ler o livro, mas ele estava de acordo com o conteúdo do livro. Como assim de acordo? Ele meditou e pediu inspiração para o divino se aquelas informações que estavam no livro estavam ok, se o livro poderia ser publicado naqueles termos em que estava escrito, e ele recebeu a inspiração do divino que sim. Então o livro foi impresso
e publicado. E esse é o livro base que eu uso aqui para tirar qualquer dúvida. Sempre que eu tenho alguma dúvida, eu recorro ao Limite Zero. Eu já li várias vezes esse livro e toda vez que eu leio, é incrível, mas eu sempre encontro coisas novas como se fosse inédito para mim. E o outro livro que eu uso também como apoio é o Marco Zero, também escrito pelo Joe Vitale. Porém, em relação ao Marco Zero, é preciso fazer uma advertência no sentido de que ele não foi publicado em conjunto com o Dr. Hugh, mas ele traz informações muito importantes e muitas histórias do Joe Vitale e de boas experiências que ele teve com a prática do Ho'oponopono. Então, por isso também eu gosto desse livro. E tudo que eu trago aqui é com base no que o Dr. Hugh ensinou, ou dos seminários que eu já assisti dele e dos cursos que eu fiz de Ho'oponopono. Quando não é do Dr. Hugh, quando é de alguma outra filosofia ou de alguma outra técnica, eu sempre falo de onde é que eu estou tirando e o que onde eu aprendi. Eu sempre trago essa informação aqui de forma muito clara. Vamos lá, em relação às cores do papel. Eu desconheço a necessidade de usar qualquer cor de papel para tratar das situações. Como eu falei aqui, eu tenho uma preferência por usar o papel na cor rosa, porque eu aprendi com a Beth Russo em razão de uma outra técnica que ela utiliza, que é a técnica da carta mágica, onde ela explica o motivo pelo qual ela usa o papel na cor rosa. Aprendendo isso com ela, eu recebi a inspiração de, ao praticar a técnica do copo d'água, quando eu sinto que é necessário usar o papel, quando eu sinto que é para eu escrever alguma intenção no papel, eu gosto de usar a cor rosa, e assim eu faço. Se você sentir inspiração de usar qualquer cor de papel, papel desenhado, papel de carta, papel com florzinhas, papel perfumado, siga a sua inspiração. Tanto o Dr. Hugh quanto a Mabel falavam da importância de você seguir a sua inspiração na prática de qualquer ferramenta. Tanto isso é verdade que depois, ao longo dos anos, o Dr. Hugh foi recebendo outras ferramentas de purificação. E depois a Mabel Katz também passou a receber ferramentas de purificação. Então, com isso eu quero mostrar para vocês que não tem certo e errado. Tem a forma que o Dr. Hugh recebeu e deixou para a gente e a forma depois como as pessoas vão fazendo. E aí cada um tem que avaliar se aquilo ressoa consigo ou não. Tem um vídeo aqui no canal onde eu trato especificamente como fazer o Ho'oponopono quando você tem muitas situações urgentes para resolver ao mesmo tempo. Eu vou deixar o link aqui também. Em relação à técnica do copo d'água, eu gosto de fazer um copo para cada intenção, principalmente se eu estou usando o papel embaixo do copo d'água. Então, se eu sinto que é para usar o papel, eu uso um copo para cada situação, focado. Lembrando que quando o Dr. Hugh recebeu a inspiração, ele não recebeu inspiração para usar o papel. E era simplesmente colocar o copo d'água lá e estava tudo resolvido. O que é fundamental você ter em mente na hora de se conectar com a técnica do copo d'água. Independente de você colocar o papel ou não, escrever ou não, a purificação está sendo feita. E a divindade, o divino criador, é infinitamente bom, infinitamente misericordioso, gentil. E apesar de você não escrever ou escrever e não contemplar todas as situações que precisam ser trabalhadas, a divindade está fazendo a purificação, porque a sua tarefa é decidir pela purificação. Então, se você tomou a iniciativa de botar o copo para fazer a purificação está sendo feita. Até porque escrever no papel as situações, você está escrevendo com base na sua mente racional, com base na sua mente consciente. Você nem sabe se aquilo é realmente a causa do problema
ou se realmente aquilo é o que está dando origem à situação, ou se é realmente aquilo que precisa ser purificado. Então, não se prenda, não se preocupe com o que escrever no papel. Se você sentiu uma intuição clara, muito bem, coloque o que você escreveu, mas não se consuma por isso. A divindade sabe o que precisa limpar. A nossa tarefa é apenas escolher fazer a limpeza. Se também não quiser fazer a limpeza, é uma escolha, tudo são escolhas. E é muito importante que a gente não fique escravo de técnica, que a gente não fique escravo, porque senão a gente vai passar o dia fazendo técnica e ninguém tem tempo para isso. A gente tem uma vida incrível para viver. Em relação à sua pergunta, se é necessário ou não usar um copo de vidro, mais uma vez, eu acho que vai de cada um. Eu uso o copo de vidro, porque o Dr. Hewlett recebeu a inspiração que era para usar o copo de vidro. Então, é assim que ele recebeu, ressoa comigo, eu me sinto bem usando o copo de vidro e eu me sentiria assim, só de pensar em usar um copo de plástico ou de algum outro material assim, já me dá um certo desconforto. Então, é importante quando a gente vai fazer qualquer técnica, a gente esteja totalmente alinhado com o processo, né? Confiante, alinhado, né? Se vai usar um papel que você goste, que você se sinta bem de olhar, né? Se você sente de usar uma caneta colorida, né? Uma cor que você goste de ver, um copo que você goste, são detalhes que fazem a diferença no final do processo, né? Eu acredito muito nisso. A sua outra pergunta é em relação à venda de imóveis. Esse vídeo já está ficando bastante longo. Eu vou gravar um outro vídeo com as explicações do Dr. Hewlett focadas na forma de fazer o Ho'oponopono para venda de imóveis e venda de objetos. Mari Pereira que deixou essa dúvida, esse comentário. Eu sou profundamente grata pelo seu tempo, pela você ter deixado aqui e com isso ter oferecido a todos nós uma oportunidade de fazermos a purificação e de refletirmos sobre essas questões. Eu espero que as informações que eu trouxe aqui possam ajudar um pouco em alguma medida. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. Eu agradeço muito os comentários, as mensagens e eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz de trazer tudo que eu tenho aprendido aqui. Se eu souber, eu tenho a maior alegria de explicar, de trazer todas as informações que eu sei. E se eu não souber, eu vou pesquisar, a gente vai aprender junto. Aqui é um espaço de aprendizado, de crescimento. Eu desde já peço perdão porque foram várias dúvidas que vocês deixaram nos comentários e eu quero gravar um vídeo para cada pergunta específica, porque tem informações muito detalhadas, inclusive de outras técnicas, de outros cursos que eu fiz, que eu acredito que pode ajudar mais gente. E eu estou muito assim animada para trazer as novidades que eu aprendi no seminário com a Mabel Katz. Eu vou gravar um vídeo para vocês especial contando como foi. Bom, um beijo grande e até a próxima.